Espelho manchado, espelho quebrado, espelho recortado, espelho muito pequenininho ou não ter espelho, tá? O que acontece? O banheiro, o espelho, né? A gente já falou sobre isso nas outras lives, inclusive na live sobre 9 coisas proibidas, 9 coisas que afastam dinheiro da sua casa, a gente falou muito sobre o espelho. Mas contextualizando para quem não participou das outras lives. Puxa e corre. Isso aí, galera. Para quem não participou das outras lives. O espelho é a referência que a gente tem da gente mesma. A gente não consegue se ver, né? Se você olhar para você mesmo agora, você enxerga os teus braços, você enxerga a sua perna, mas você não consegue se ver. A única maneira que a gente tem de se ver é quando a gente ou olha uma foto nossa ou olha um espelho. E às vezes a foto ela ainda nem retrata tudo, né, que a gente precisa ver, porque você pega só um ângulo. Então é no espelho que a gente tem a nossa referência da gente mesmo. Se você tem um banheiro da sua casa, principalmente o banheiro que você mais usa, né? Às vezes é um lavabo que é muito esporadicamente utilizado, aí não tem tanto essa questão. Mas se você banheiro, por exemplo, do teu quarto, da tua suíte, ou banheiro que todo dia de manhã cedo você vai lá lavar teu rosto e não tem um espelho, você começa a perder a referência de si mesmo. A não saber mais quem é você, o que você quer, o que você gosta, ou às vezes não se enxergar, não se considerar, se doar demais pelo outro, sempre abrir mão de você pelo outro, porque você perde a referência de si mesmo. Você não se enxerga, literalmente. Você sempre abre mão de você mesma para os outros. E isso é extremamente prejudicial, não só para você, para os outros. Porque ao invés de você conseguir ajudar os outros, num certo momento, de tanto você ter esquecido de você mesma, você acaba sendo um problema para o outro. Grande exemplo disso é a própria Helenice, que eu comentei aqui, que está na live, e que vocês vão conhecer ela lá na aula 1 do nosso evento, né? O que acontece? A Helenice, ela trabalhava fora, né? Ela tinha um emprego que ela saía de casa para trabalhar. E aí, em determinado momento, ela teve 2 filhos. Um dos filhos dela tem síndrome de Asperger. Se eu falei errado, se eu pronunciei errado, me desculpem. Alguma coisa parecida com isso. E, num determinado momento, também a mãe dela começou a ficar bem doente. E aí ela combinou com o marido dela de sair do emprego para poder ajudar a mãe e o filho dela, né? Para poder dar essa atenção para eles. Só que quando ela fez esse movimento de sair do emprego dela para ir para casa cuidar dos outros 2, ela começou a se sentir inútil, culpada por não estar contribuindo financeiramente com a casa. O que hoje ela entende que ela sim contribuía com a casa, porque se ela não tivesse, né, nesse papel, eles teriam que contratar alguém. Então, sim, contribui com a casa, né? Mas naquele momento ela se sentia assim, inútil e culpada por não estar contribuindo com a casa. E aí o que acontece? A Helenice ela começou a ficar com depressão. E ela chegou em momentos que ela não conseguia sair do sofá, passava o dia inteiro sentada no sofá. Então, num movimento dela tentar ajudar a família dela, ela acabou esquecendo dela mesma e se tornando um problema. Né? Aqui eu estou dizendo um problema, gente, mas não é de uma conotação pejorativa. Eu quero que vocês só entendam, né, o que eu estou falando. Então, de ser quem ajuda, ela passou a ser a pessoa que precisava ser ajudada. Então, é extremamente importante a gente se valorizar, a gente se enxergar, a gente se considerar. Inclusive se a gente quer ajudar os outros. Porque se a gente se esquece da gente mesmo, se a gente perde a referência da gente mesmo, mas é porque eu preciso cuidar da minha família, é porque. Tá, só que em determinado momento, muito provavelmente você vai ser quem precisa de ajuda. E aí, ao invés de você estar ajudando teu filho vai ter que trabalhar dobrado para poder sustentar você, ou teu filho vai ter que trabalhar e ainda voltar para casa e te ajudar alguma questão emocional. Então, vocês têm que pensar muito nisso, principalmente se você quer ajudar a sua família. Não esqueça de você, pelo amor de Deus. E essa questão do espelho, ela é totalmente relacionada com isso, de você se enxergar, de você ter uma referência de si mesmo, de você se valorizar e de você se considerar. Isso é extremamente importante, não só por você, mas também pelas pessoas que você ama, tá? Espelho manchado, espelho quebrado, espelho recortado ou espelho muito pequeno, eles também distorcem
a imagem que a gente tem da gente mesmo. Um espelho muito pequenininho, você tem que ficar se encaixando para se encontrar nele. Um espelho recortado, você se enxerga aos pedaços. Um espelho manchado, você se enxerga manchada. Você começa a assumir essa imagem de você mesma. E aí você começa a se achar incapaz, você começa a se sentir incompleta, você começa a ter falta de autoconfiança, você nem quer se olhar no espelho de tão feia que está a situação, certo? Então, espelhos de muita boa qualidade na tua casa como um todo, principalmente nos banheiros.